viúvo solitário, a filha que não falava e a mulher que mudou o destino da fazenda. Você acredita que uma decisão tomada em um momento de desespero pode mudar completamente o rumo de uma vida? E se eu te disser que um fazendeiro viúvo, destruído pela dor da perda, contratou uma babá para cuidar da filha pequena e essa mulher fez algo tão inesperado, tão surpreendente, que transformou para sempre o destino daquela família, algo que ninguém, absolutamente ninguém poderia imaginar? Fique até o final dessa história, porque o que aconteceu vai te deixar sem palavras. E antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Quero saber se tem gente do interior acompanhando essa história que aconteceu bem no coração do Brasil. Era uma manhã de agosto no interior de Minas Gerais, quando Joaquim Tavares acordou com o choro desesperado da filha. O sol ainda nem tinha nascido direito, mas a pequena Laura, de apenas 4 anos, já estava em prantos no quarto ao lado. Joaquim se levantou daquela cama que parecia cada dia maior e mais vazia. Passou a mão no rosto cansado e foi até o quarto da menina. Fazia 6 meses que Helena, sua esposa, tinha partido. 6 meses que pareciam 6 anos de solidão e desespero. A fazenda Santa Rita, que antes era cheia de vida e alegria, agora parecia um deserto silencioso. As 300 cabeças de gado precisavam de cuidado. As plantações de café não esperavam pela dor de ninguém. E ali estava ele, um homem de 42 anos, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tentando tocar uma propriedade inteira enquanto seu coração estava em pedaços. Laura tinha os olhos da mãe. Aqueles mesmos olhos castanhos que brilhavam quando Helena sorria. E cada vez que Joaquim olhava para a filha, era como se uma faca atravessasse seu peito. A menina não entendia direito onde a mãe tinha ido. Perguntava todos os dias quando ela voltaria. E Joaquim não tinha coragem de explicar que ela nunca mais voltaria. Naquela manhã, depois de acalmar Laura como pôde, preparar um café com leite morno e deixá-la assistindo o desenho na sala, Joaquim foi até a varanda da casa grande. A fazenda se estendia diante dele como um mar verde de pastos e cafezais. Seu capataz, Sebastião, um homem de 60 anos que trabalhava ali desde antes de Joaquim nascer, subia os degraus da varanda com o chapéu na mão. Seu Joaquim, com todo respeito, mas o senhor não pode continuar assim, disse Sebastião, com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. A menina precisa de cuidado, de atenção. O senhor precisa tocar essa fazenda. As coisas estão começando a desandar. Joaquim sabia que o velho capataz tinha razão. Nas últimas semanas, ele tinha esquecido de marcar consultas da Laura, de levar ela na escola algumas vezes, de fazer comida direito. A menina estava vivendo de miojo e bolacha. A casa estava uma bagunça. E a fazenda, que era o sustento de mais de 20 famílias, que dependiam dali, começava a sentir a ausência do patrão. Eu sei, Sebastião, respondeu Joaquim, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu sei que preciso me recompor, mas é difícil demais. Cada canto dessa casa me lembra dela. Cada momento do dia eu sinto falta da Helena. O senhor precisa de ajuda, seu Joaquim. Precisa contratar alguém para cuidar da menina. Alguém que entenda de criança, que possa dar atenção para Laura enquanto o senhor toca os negócios. A dona Margarida, lá da vila, estava comentando que tem uma moça nova na cidade. Veio de São Paulo, dizem que é professora, está procurando trabalho. Joaquim ficou em silêncio, olhando para o horizonte. A ideia de ter outra mulher dentro de casa, cuidando da filha, ocupando o espaço que era de Helena, doía como uma traição. Mas ele sabia que não tinha escolha. Laura precisava de cuidados, precisava de carinho, de atenção, de alguém que pudesse dar a ela o que ele, no estado em que se encontrava, não conseguia dar. Tá bem, disse finalmente. Fala com a dona Margarida. Pede para ela trazer essa moça aqui amanhã. Vou conversar com ela. E foi assim que, no dia seguinte, uma quinta-feira ensolarada, Joaquim Tavares conheceu Clarice Mendes. Ela chegou de ônibus na vila por volta das 10 da manhã, e Dona Margarida, a dona do armazém local e a maior fofoqueira da região, pessoalmente a levou até a fazenda Santa Rita, na sua caminhonete velha. Quando Joaquim viu Clarice descendo da caminhonete, a primeira coisa que notou foi como ela parecia deslocada ali. Era uma mulher jovem. Devia ter uns 28, 30 anos, com cabelos castanhos presos num coque, usando uma blusa branca simples e uma calça jeans. Tinha uma mala pequena na mão e um olhar que misturava determinação com nervosismo. Não era o tipo de moça que você esperaria encontrar se oferecendo para trabalhar como babá no interior. Bom dia, disse ela, estendendo a mão firme. Meu nome é Clarice Mendes. A senhora Margarida me disse que o senhor está precisando de alguém para cuidar da sua filha.
Joaquim apertou a mão dela, notando que era uma mão suave, mas que apertava com força, com confiança. Joaquim Tavares. É verdade. Sim. Minha filha Laura tem 4 anos. Perdi minha esposa há 6 meses e tá difícil dar conta de tudo sozinho. Sinto muito pela sua perda, disse Clarice. E havia sinceridade genuína na voz dela. Sei como é difícil perder alguém que amamos. Algo no jeito que ela falou fez Joaquim perceber que aquelas não eram apenas palavras de cortesia. Ela sabia mesmo o que era perda. Tinha dor nos olhos dela. Uma dor antiga, mas ainda presente. Você tem experiência com crianças? Perguntou ele. Sou formada em pedagogia, trabalhei 5 anos numa escola particular em São Paulo e cuidei do meu sobrinho dos 2 aos 6 anos, quando minha irmã precisou trabalhar em 2 empregos, respondeu Clarice. Gosto de crianças. Tenho paciência, sei lidar com as birras, com os medos, com as necessidades delas. Por que você saiu de São Paulo para vir para cá? Perguntou Joaquim, direto. Era uma pergunta que precisava ser feita. Ninguém largava a cidade grande para vir ser babá no interior, a menos que tivesse um motivo forte. Clarice baixou os olhos por um momento, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Depois olhou de volta para Joaquim e respondeu. Estava fugindo de um relacionamento abusivo. Precisava recomeçar longe, num lugar onde ele não pudesse me encontrar. Vim para cá porque tenho uma tia que mora em Poços de Caldas, e ela me indicou essa região. Preciso de um lugar para ficar, preciso de trabalho, e posso prometer que vou cuidar da sua filha como se fosse minha. A honestidade crua daquela resposta pegou Joaquim de surpresa. Não era o tipo de coisa que as pessoas costumavam compartilhar logo de cara, mas havia algo naquela franqueza que ele respeitou. Tá bem, disse ele. Vou te apresentar para Laura. Se ela gostar de você, a gente acerta os detalhes. Eles entraram na casa grande e Joaquim chamou pela filha. Laura estava no quarto brincando com as bonecas. Ou melhor, estava sentada no chão cercada de bonecas, mas não estava realmente brincando. Apenas olhava para elas, com aquela expressão vazia que partia o coração de Joaquim. Laura, filha, vem aqui. Tem alguém que eu quero que você conheça, disse Joaquim, com a voz mais suave que conseguiu. A menina apareceu na porta do quarto, tímida, se escondendo um pouco atrás do batente. Tinha os cabelos loiros despenteados, estava de pijama ainda mesmo sendo quase meio-dia, e segurava uma boneca surrada contra o peito. Clarice se agachou na altura da menina, ficando no nível dos olhos dela. Oi, Laura, meu nome é Clarice. Essa boneca é muito bonita. Como ela se chama? Laura ficou olhando para Clarice por um longo momento, avaliando. Depois disse baixinho. Maria Flor. Era o nome que minha mãe escolheu. É um nome lindo, disse Clarice, sorrindo. Sabe, eu também tinha uma boneca quando era pequena. O nome dela era Estrelinha. A gente inventava tantas histórias juntas. Você inventa histórias com a Maria Flor? A menina balançou a cabeça. Desde que minha mãe foi embora, eu não brinco mais direito, disse com uma sinceridade devastadora. Joaquim sentiu o nó na garganta apertar, mas Clarice manteve a calma. Que tal se a gente inventasse uma história juntas? Eu, você e a Maria Flor? Podemos fazer um piquenique de mentirinha, preparar comidinhas imaginárias. O que você acha? Pela primeira vez em meses, Joaquim viu um brilho diferente nos olhos da filha. Não era alegria ainda, mas era interesse. Era um primeiro sinal de vida. Pode ser, disse Laura, ainda hesitante. Clarice passou a tarde toda com Laura. Joaquim observou de longe, fingindo que estava conferindo uns papéis na mesa da varanda, mas na verdade estava prestando atenção em cada movimento, em cada palavra. Viu como Clarice tinha paciência infinita com os silêncios da menina. Como não forçava nada, apenas oferecia presença. Como conseguiu fazer Laura sorrir quando criou uma voz engraçada para a boneca. Como ajudou a menina a tomar banho e a pentear os cabelos sem fazer parecer uma obrigação chata. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Clarice veio até a varanda onde Joaquim estava. Laura tinha finalmente adormecido no sofá, abraçada com a boneca. Uma cena que Joaquim não via há tempos. Ela é uma menina muito especial, disse Clarice, sentando na cadeira ao lado. Dá para ver que está sofrendo muito. Precisa de rotina, de atenção, de alguém que mostre para ela que a vida continua, mesmo depois da perda. Você conseguiu fazer em uma tarde o que eu não consegui em 6 meses, admitiu Joaquim, e havia admiração na voz dele. Como você fez isso? Eu entendo a dor dela, respondeu Clarice simplesmente. Eu também perdi pessoas. Também tive que aprender a viver de novo.
Às vezes, quem já passou pelo fogo sabe melhor como ajudar quem está se queimando. Joaquim ficou olhando para aquela mulher que tinha aparecido do nada e, em poucas horas, tinha trazido de volta um pedaço da filha que ele achava perdida para sempre. "Você está contratada", disse ele. "Pode ficar no quarto de hóspedes aqui da casa. Vou pagar um salário justo. Vai ter folga nos fins de semana se precisar. A única coisa que eu peço é que você cuide da minha filha como prometeu." "Pode deixar", disse Clarice, e selaram o acordo com um aperto de mãos. Os primeiros dias foram de adaptação. Clarice acordava cedo, preparava café da manhã para Laura, ajudava a menina a se arrumar, brincava com ela, contava histórias, ensinava coisas novas. Aos poucos, Laura começou a voltar a sorrir. Não era a mesma criança de antes da morte da mãe, mas estava renascendo devagar. Joaquim observava tudo aquilo com um misto de gratidão e dor. Gratidão porque via a filha melhorando. Dor porque sentia que estava falhando como pai, que precisou de uma estranha para fazer o que ele deveria estar fazendo. Mas Sebastião, o velho capataz, tinha outras observações. "Sabe, seu Joaquim", disse o velho certo dia enquanto cavalgavam pelos pastos conferindo o gado, "aquela moça é diferente. Tem educação, tem modos de gente da cidade grande, mas não torce o nariz para as coisas daqui. Ontem mesmo eu vi ela ajudando a Dona Maria a colher verdura na horta. E depois foi lá no curral ensinar Laura a dar mamadeira nos bezerros órfãos. É uma boa moça", concordou Joaquim. "É mais que isso", insistiu Sebastião. "Ela tem um passado, isso qualquer um vê, mas tem um coração bom. E tá fazendo um bem danado para a menina. E Potter, se me permite dizer, tá fazendo bem para o senhor também." "Como assim?" perguntou Joaquim, franzindo a testa. "O senhor tá voltando a viver, patrão. Tá comendo direito, tá dormindo melhor, tá cuidando da fazenda de novo. A casa tá cheirando a comida de verdade, não mais a tristeza. Isso tudo é por causa dela." Joaquim não respondeu, mas sabia que o velho tinha razão. A presença de Clarice tinha trazido uma energia diferente para aquela casa. Não era a mesma energia de Helena. Nunca seria. Mas era algo novo, algo que aos poucos estava costurando os pedaços quebrados daquela família. Passaram-se 3 meses. Era novembro, mês das primeiras chuvas, e a fazenda estava linda, verdejante. Laura tinha voltado a frequentar a escolinha da vila, e toda tarde, quando voltava, corria para contar para Clarice sobre o dia. A menina tinha engordado um pouco, os olhos tinham voltado a brilhar, e até cantarolava enquanto brincava. Foi numa dessas tardes que Joaquim chegou em casa mais cedo e ouviu vozes na cozinha. Era Clarice conversando com Laura enquanto faziam biscoitos juntas. "E aí você bate bem batidinho até a massa ficar lisinha", explicava Clarice. "Sua mãe fazia biscoitos com você?" "Fazia", respondeu Laura, e pela primeira vez falou da mãe sem chorar. "Ela fazia uns de chocolate que eram os melhores do mundo. Mas eu gosto dos seus também, Clarice. São diferentes, mas são gostosos. Cada pessoa tem seu jeitinho especial de fazer as coisas", disse Clarice. "E sabe o que sua mãe ia querer? Que você continuasse feliz, que continuasse crescendo, aprendendo coisas novas. Ela sempre vai estar no seu coração, mas a vida continua, e tá tudo bem você ser feliz de novo." Joaquim sentiu os olhos arderem. Aquela mulher estava dizendo exatamente o que ele nunca tinha conseguido dizer para a filha. Estava ensinando Laura a processar o luto, a seguir em frente sem esquecer. E estava fazendo isso com uma delicadeza e sabedoria que ele não possuía. Naquela noite, depois que Laura foi dormir, Joaquim encontrou Clarice na varanda, olhando as estrelas. "Posso fazer companhia?" perguntou ele. "Claro", respondeu ela, dando espaço no banco de madeira. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o som distante do gado. Depois Joaquim disse: "Obrigado, pelo que você está fazendo pela Laura. Ela está voltando a ser criança de novo. Eu gosto muito dela", disse Clarice. "É uma menina incrível, forte, sensível, inteligente. Você e sua esposa fizeram um trabalho maravilhoso. Helena era uma mãe incrível", disse Joaquim. E pela primeira vez em meses, conseguiu falar dela sem sentir que estava se afogando na dor. "Ela sempre soube exatamente o que fazer, o que dizer. Eu me sinto tão perdido sem ela." Clarice ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Sabe, quando eu fugi de São Paulo, eu também me sentia perdida. Tinha passado 5 anos num relacionamento que foi me destruindo aos poucos. Meu ex-namorado era controlador, ciumento, agressivo. No começo eu não via ou não queria ver, mas foi ficando pior. Até que um dia ele me machucou de verdade, e eu soube que se eu não saísse, poderia morrer ali. Larguei tudo, meu emprego, meus amigos, minha vida. Peguei uma mochila e vim para cá sem nada.
E sabe o que me salvou? Foi permitir que pessoas boas entrassem na minha vida de novo. Foi aceitar ajuda. Foi entender que recomeçar não significa esquecer o que passou, mas construir algo novo com as cicatrizes que a gente carrega. Joaquim olhou para ela com respeito renovado. Você é muito corajosa, disse. Não sou corajosa, respondeu Clarice. Sou sobrevivente. Tem diferença. Coragem é quando você escolhe enfrentar o medo. Sobreviver é quando você não tem escolha. Só segue em frente porque essa alternativa é desistir. E eu vi você fazendo a mesma coisa. Você é sobrevivente também, Joaquim. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, sem o seu da frente. E havia uma intimidade naquilo que fez algo se mexer no peito dele. Algo que ele não sentia há muito tempo e que o assustou. Acho que a gente é mais parecido do que eu imaginei, disse ele baixinho. Os dias foram passando e viraram semanas. Dezembro chegou com seu calor intenso e suas festas. A fazenda se preparava para o Natal e, pela primeira vez desde a morte de Helena, Joaquim considerou fazer uma celebração. Foi ideia de Clarice. A gente podia fazer um almoço aqui, convidar os funcionários e as famílias deles, sugeriu ela. Laura ia adorar e ia ser bom para todo mundo, para sentir que a vida continua, que tem alegria ainda. Joaquim concordou e os preparativos começaram. A casa foi decorada com enfeites que estavam guardados desde o último Natal com Helena. Laura ajudou Clarice a montar a árvore e a menina estava radiante, animada de um jeito que Joaquim não via há mais de um ano. Na véspera do Natal, aconteceu algo que mudou tudo. Joaquim tinha ido até a cidade resolver uns assuntos bancários e voltou no final da tarde. Quando chegou, encontrou a casa em silêncio, o que era estranho. Normalmente tinha música tocando, Laura rindo, movimento na cozinha. Mas naquele momento, nada. Clarice? Laura? Chamou, começando a ficar preocupado. Foi quando ouviu um soluço vindo do quarto de Clarice. Subiu as escadas devagar e bateu na porta. Clarice. Tá tudo bem? A porta se abriu e ele viu Clarice com os olhos vermelhos, abraçada com Laura, que também estava chorando. O coração de Joaquim gelou. O que aconteceu? A Laura tá machucada? Não, não é isso, disse Clarice, limpando as lágrimas. É que ela me perguntou se eu podia ser a nova mãe dela, e eu não soube o que responder. Joaquim sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Olhou para a filha, que o encarava com aqueles olhos esperançosos. Papai, eu gosto muito da Clarice. Ela cuida de mim, brinca comigo, me ensina coisas. Eu sei que ela não é a mamãe, e eu nunca vou esquecer a mamãe, mas será que ela não pode ficar para sempre? Será que ela não pode ser da nossa família? Joaquim se ajoelhou na frente da filha, segurando as mãozinhas dela. Laura, minha filha, a Clarice trabalha aqui. Ela tem a vida dela, os planos dela. A gente não pode simplesmente pedir para ela ficar para sempre. Mas e se ela quiser? Insistiu Laura, com aquela lógica simples das crianças. A gente não pode perguntar? Joaquim olhou para Clarice, que estava visivelmente emocionada. E aí ele entendeu algo que vinha negando para si mesmo há semanas. Ele não queria que Clarice fosse embora. Não era só pela Laura, era por ele também. Aquela mulher tinha entrado na vida dele como uma tempestade suave, reorganizando tudo, trazendo cor de volta a um mundo que tinha ficado cinza. E em algum momento, sem que ele percebesse, ela tinha ocupado um espaço no coração dele. Laura, que tal você ir lá embaixo preparar um lanche? Sugeriu Clarice, tentando acalmar a situação. Eu e seu pai precisamos conversar sobre umas coisas de adulto, tá bom? A menina concordou, ainda fungando, e saiu do quarto. Joaquim e Clarice ficaram sozinhos, o silêncio pesado entre eles. Desculpa, disse ela finalmente. Eu nunca quis criar essa confusão. Nunca quis que ela se apegasse assim a mim. Não se desculpa, disse Joaquim. Você só foi você mesma. Carinhosa, presente, verdadeira. E a Laura respondeu a isso. Qualquer criança responderia. Ela tá certa, sabe? Você trouxe vida de volta para essa casa. Para ela e para mim também. Clarice o encarou. Surpresa. Joaquim? Eu não quero que você vá embora, Clarice, disse ele. E as palavras saíram antes que ele pudesse pensar direito nelas. Sei que você tem seus planos, sua vida. Sei que eu sou só um fazendeiro viúvo com uma filha e um monte de problemas, mas você se tornou importante para nós. Muito importante. E eu tenho sentido coisas que achei que nunca mais ia sentir depois que a Helena morreu. Clarice fechou os olhos e quando os abriu de novo, estavam brilhando com lágrimas. Joaquim, eu também tenho sentido isso e me sinto tão culpada. Sinto que estou traindo a memória da sua esposa,
que estou me aproveitando da sua vulnerabilidade, que estou confundindo gratidão com outra coisa. Você não está fazendo nada disso, disse Joaquim, dando um passo em direção a ela. Helena morreu e isso me destruiu. Mas ela ia querer que eu seguisse em frente, ia querer que a Laura fosse feliz. E eu acho que ela ia gostar de você, ia gostar de saber que tem alguém cuidando da gente com tanto carinho. Mas e se for cedo demais? Perguntou Clarice, vulnerável. E se você ainda não tiver superado? E se daqui a um tempo você perceber que o que sente é só gratidão, só necessidade e não amor de verdade? Então a gente descobre isso juntos, respondeu Joaquim. Porque eu sei de uma coisa, do jeito que as coisas estão, eu não consigo imaginar minha vida sem você aqui. E não é só porque você cuida da Laura, é porque quando eu chego em casa, eu quero te ver. Quando acontece algo interessante, eu penso em te contar. Quando eu olho para o futuro, eu te vejo nele. E isso me assusta, porque é muito rápido, mas ao mesmo tempo parece a coisa mais certa do mundo. Clarice soltou um riso choroso. Você é muito direto, sabia? Vida no interior ensina a gente a não perder tempo com rodeios, disse Joaquim, esboçando um sorriso. Então eu vou ser direto. Eu tô me apaixonando por você, Clarice Mendes. E eu queria saber se você sente o mesmo, ou se eu tô completamente maluco. Você tá maluco, disse ela, mas estava sorrindo através das lágrimas. Maluco e certo, porque eu também tô me apaixonando por você, Joaquim Tavares. Mesmo tentando não me apaixonar, mesmo lutando contra isso, mesmo achando que era errado, eu me apaixonei por você, pela Laura, por essa vida simples, mas cheia de significado que vocês têm aqui. Eles ficaram se olhando por um longo momento, e então Joaquim fez algo que não fazia há muito tempo. Ele puxou Clarice para um abraço. Não foi um abraço romântico. Foi um abraço de duas pessoas que estavam se agarrando uma à outra para não se afogarem em suas próprias dores. E ali, naquele quarto simples de uma fazenda no interior de Minas, duas almas feridas começaram a se curar juntas. O Natal foi mágico. O almoço reuniu quase 50 pessoas, entre funcionários, famílias e vizinhos. Teve comida farta, risadas, música de viola, crianças correndo pelo quintal. Laura estava radiante, de vestido novo, distribuindo abraços em todo mundo. E quando alguém perguntou quem era aquela moça bonita que o Joaquim tinha contratado, Sebastião, o velho capataz, respondeu com um sorriso sapeca. Essa aí não é só babá, não. Essa aí é a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça. Joaquim e Clarice não tinham anunciado nada oficialmente, mas a fazenda inteira sabia. Do jeito que eles se olhavam, do jeito que se movimentavam pela cozinha em sincronia perfeita, do jeito que Laura ficava pulando de alegria entre os dois. Todo mundo sabia e todo mundo aprovava, mas nem tudo são flores em histórias do interior. 2 semanas depois do Natal, na primeira semana de janeiro, quando a vida estava voltando ao normal depois das festas, um carro desconhecido subiu a estrada de terra que levava à fazenda. Era um carro da cidade, um sedã preto com vidros escuros, completamente deslocado ali. Joaquim estava no curral quando Sebastião veio correndo com uma expressão preocupada. Patrão, tem um homem lá na casa procurando pela Clarice, um homem de terno, com jeito de cidade. E ela tá branca que nem papel, escondida na cozinha. O sangue de Joaquim gelou. Ele sabia exatamente quem era. Era o ex-namorado dela. Tinha encontrado Clarice. Largou tudo o que estava fazendo e correu para a casa. Quando chegou, encontrou um homem de uns 35 anos. Alto, bem vestido, com aquele ar de superioridade que Joaquim instantaneamente detestou. Posso ajudar? Perguntou Joaquim, colocando-se entre o homem e a porta da casa. Vim buscar o que é meu, respondeu o homem com arrogância. A Clarice está aqui, eu sei que está. Ela me deve explicações, me deve meses de preocupação. Não pode simplesmente sumir assim e achar que eu não vou procurar. O senhor não é bem-vindo aqui, disse Joaquim, firme, e a Clarice não te deve nada. Ela fez uma escolha, escolheu sair da vida que tinha com você. Respeite isso. Você não entende, cara, disse o homem, e havia algo perturbador na calma dele. Eu e a Clarice, a gente tem história. Ela tá confusa, machucada, mas ela vai voltar para mim. Ela sempre volta. Não vai não, disse uma voz firme atrás de Joaquim. Era Clarice, saindo da casa, pálida, mas decidida. Eu não vou voltar, Ricardo. Não vou voltar nunca mais. Eu achei um lugar onde eu sou respeitada, onde eu sou feliz. Achei pessoas que me tratam como um ser humano, não como uma propriedade. Então eu quero que você vá embora e nunca mais volte. Ricardo deu uma risada sem humor. Ah, é? E você acha que esse fazendeiro de roça vai te dar o que eu dou? Cultura,
sofisticação, uma vida de verdade. Você vai passar o resto da vida aqui nesse fim de mundo, cuidando de filho dos outros? Eu vou passar o resto da minha vida sendo feliz, respondeu Clarice, e havia uma força na voz dela que Joaquim nunca tinha ouvido antes. Algo que eu nunca fui com você. E se isso significa estar num fim de mundo, como você chama, então que seja. Porque aqui eu posso respirar sem medo. Aqui eu posso dormir sem me preocupar se vou acordar com você me vigiando, me controlando, me machucando. Aqui eu sou livre. Ricardo ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender, Clarice. Quando esse novelinho passar e você perceber que trocou uma vida boa por essa mediocridade, vai querer voltar. Mas pode ser que aí eu não aceite mais. Eu tô contando com isso, disse Clarice. Agora vai embora, Ricardo. E se você voltar aqui, eu registro um boletim de ocorrência. Tenho testemunhas de tudo que você me fez em São Paulo. Tenho provas. E aqui no interior, acredite, a justiça pode ser mais rápida do que você imagina. Sebastião tinha aparecido, junto com mais 3 peões da fazenda. Todos olhando para Ricardo com aquela expressão dura de homem do campo que não tolera covarde que bate em mulher. Ricardo percebeu que estava em desvantagem numérica e territorial. Isso não vai ficar assim, ameaçou ele, voltando para o carro. Você cometeu um erro, Clarice, um erro grande. O único erro que eu cometi foi ter ficado com você por tanto tempo, respondeu ela, firme. Ricardo entrou no carro e desceu a estrada levantando poeira, buzinando com raiva. Quando o carro sumiu de vista, Clarice desmoronou. As pernas falharam e ela teria caído se Joaquim não a segurasse. Ele a carregou para dentro de casa, sentou com ela no sofá, segurou as mãos dela que tremiam descontroladamente. Ele me achou, sussurrou Clarice, em pânico. Eu achei que estava segura. Achei que ele nunca ia me encontrar aqui. Mas ele me achou. E se ele voltar? E se ele fizer algo com vocês por minha causa? Com a Laura? Joaquim segurou o rosto dela entre as mãos, fazendo ela olhar nos olhos dele. Escuta aqui. Esse homem não vai te tocar. Não vai chegar perto de você, não vai chegar perto da Laura, não vai chegar perto de ninguém dessa casa. A gente vai na delegacia hoje mesmo, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai pedir uma medida protetiva. E se ele descumprir, ele que aguarde as consequências. Mas e se não for suficiente? Perguntou Clarice, com lágrimas escorrendo. Você não conhece ele, Joaquim. Ele é poderoso, tem dinheiro, tem influência. Ele sempre consegue o que quer. Mas aqui ele não consegue, disse Joaquim determinado. Aqui ele é só mais um valentão de cidade que não tem moral nenhuma. E tem uma coisa que dinheiro e influência não compram. Uma comunidade que protege os seus. E você é nossa agora, Clarice. É minha, é da Laura, é dessa fazenda toda. E a gente protege o que é nosso. E assim foi feito. Naquele mesmo dia, Joaquim levou Clarice até a delegacia da cidade mais próxima. Ela prestou queixa, relatou tudo o que tinha sofrido em São Paulo, pediu medida protetiva. O delegado, seu Geraldo, um homem de 60 anos que conhecia Joaquim desde criança, levou o caso muito a sério. Pode deixar, minha filha, disse o delegado com bondade. Vou mandar uma viatura passar na fazenda de Joaquim todo dia. E vou fazer contato com a polícia de São Paulo, ver se esse Ricardo tem antecedentes. Homem que bate em mulher é covarde, e covarde tem que ser tratado com firmeza. Nas semanas seguintes, Ricardo não voltou, mas ele não tinha desistido completamente. Começou a ligar para Clarice, dezenas de vezes por dia. Mensagens no celular, alternando entre súplicas de perdão e ameaças veladas. Clarice bloqueou o número, mas ele arrumava outros telefones e continuava. Era uma perseguição psicológica, uma tentativa de quebrar a paz que ela tinha finalmente encontrado. Joaquim via Clarice definhar com aquilo. Ela começou a ter pesadelos, a acordar no meio da noite assustada. Tinha medo de sair sozinha, medo de que Ricardo pudesse estar escondido em algum lugar. A ansiedade estava roubando dela a alegria que tinha construído ali. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Laura, com seus 4 anos e sua sabedoria infantil, fez algo que mudou tudo. Uma noite, quando Clarice estava particularmente angustiada, a menina entrou no quarto dela carregando um desenho. Fiz isso para você, disse Laura, entregando o papel. Era um desenho simples, de criança, feito com giz de cera. Mostrava 3 figuras de mãos dadas, um homem grande, uma mulher e uma menina pequena. Acima, um sol amarelo enorme. E embaixo, escrito com letras tortas, família, você, eu e o papai, explicou Laura. A gente é uma família agora. E família se protege. A mamãe me disse isso antes de ir embora. Ela disse que família é para sempre.
E que família sempre encontra um jeito de ficar junta. Então você não pode ter medo, porque a gente vai te proteger. Sempre. Clarice abraçou a menina e chorou. Chorou tudo o que tinha segurado nas últimas semanas. E quando Joaquim apareceu na porta, atraído pelo som do choro, viu as duas abraçadas e entendeu. Aquele era o momento da decisão. Não dava mais para ficar na incerteza, no que vamos ver como as coisas se desenvolvem. Era hora de agir. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com um plano. Chamou Sebastião e os peões de confiança. Conversou com o delegado Geraldo. Fez algumas ligações para amigos que tinha em São Paulo. E colocou em prática algo que só quem conhece o interior sabe como funciona. A rede de proteção da comunidade. Descobriu, através dos contatos em São Paulo, que Ricardo era sim um homem poderoso, dono de uma empresa de tecnologia, mas que tinha vários processos trabalhistas contra ele. Descobriu que Clarice não era a primeira namorada que ele tinha perseguido. Havia outras duas mulheres com queixas similares, mas que não tinham levado adiante por medo. Joaquim convenceu essas mulheres a se unirem, a fortalecerem o processo contra Ricardo. Enquanto isso, Ricardo cometeu um erro. Ele voltou à fazenda. Foi num domingo à tarde, quando achava que ninguém estaria esperando, mas Joaquim tinha pedido para os funcionários ficarem de olho. Quando o carro preto subiu a estrada de novo, já tinha 5 homens esperando, além do delegado Geraldo, que Joaquim tinha chamado preventivamente. Ricardo foi pego em flagrante, violando a medida protetiva. Tentou subornar o delegado, ofereceu dinheiro, ameaçou usar influência política. Mas o delegado Geraldo era um homem íntegro, filho da terra, que não se vendia. Ricardo foi preso ali mesmo, algemado e levado para a delegacia. Na semana seguinte, com a ajuda das outras vítimas que ganharam coragem para falar, o caso de Ricardo ganhou proporções maiores. A imprensa de São Paulo começou a investigar. Descobriram mais mulheres, descobriram casos de abuso de poder na empresa dele, descobriram uma rede de comportamentos tóxicos que tinha sido encoberta por anos. Ricardo perdeu tudo. A empresa, a reputação, a liberdade temporária, enquanto respondia aos processos. E Clarice. Clarice finalmente conseguiu respirar. Pela primeira vez em anos. Sentiu que estava realmente livre. Não era só a prisão de Ricardo. Era o fato de que ele tinha sido exposto, de que não tinha mais poder sobre ela, de que outras mulheres tinham encontrado coragem através da história dela. Foi numa tarde de fevereiro, quando o calor estava insuportável e todo mundo buscava a sombra das árvores, que Joaquim chamou Clarice para uma conversa. Eles foram até a beira do lago que ficava nos fundos da propriedade, um lugar tranquilo onde só se ouvia o canto dos pássaros e o som da água. Clarice, começou ele, meio sem jeito. A gente passou por muita coisa nesses últimos meses. Você chegou aqui como uma babá, como alguém que eu contratei para cuidar da minha filha, mas você se tornou muito mais que isso. Você se tornou essencial na minha vida, na vida da Laura, na vida dessa fazenda inteira. Joaquim, eu também, começou Clarice, mas ele pediu licença para continuar. Deixa eu terminar, porque se eu não falar agora, eu não vou ter coragem depois, disse ele, tirando algo do bolso. Era uma caixinha pequena, de veludo azul. Eu sei que ainda não faz 1 ano que a Helena se foi. Eu sei que tem gente que vai julgar, que vai achar rápido demais. Mas eu aprendi uma coisa com tudo isso. A vida é curta demais para a gente perder tempo com medo do que os outros vão pensar. A Helena me ensinou a amar. Ela foi o amor da minha vida. E sempre vai ter um pedaço do meu coração que é só dela. Mas você, Clarice, você me ensinou que a gente pode amar de novo. Que o coração tem espaço para mais de um grande amor na vida. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples de ouro com uma pequena pedra azul. Não é nada muito sofisticado, disse ele. Não sou homem de luxo. Mas é legítimo, é verdadeiro, como tudo que eu sinto por você. Clarice Mendes, você aceita casar comigo? Aceita ser minha esposa, a mãe da Laura, a dona dessa fazenda e do meu coração? Clarice estava chorando, as mãos no rosto, emocionada demais para falar. Finalmente, conseguiu articular. Joaquim Tavares, eu vim para esse lugar fugindo, assustada, quebrada por dentro. Achava que nunca mais ia conseguir confiar em alguém, nunca mais ia conseguir amar. Mas você me mostrou que existem homens bons, que existem famílias de verdade, que existe amor que não machuca, que constrói. Então sim, eu aceito. 1000 vezes sim. Joaquim colocou o anel no dedo dela e eles se beijaram ali, na beira do lago, com o sol se pondo ao fundo, pintando o céu de dourado e rosa. Foi um daqueles momentos que ficam gravados na memória para sempre. Um momento de pura felicidade depois de tanta dor. Quando voltaram para casa, Laura estava esperando na varanda. Ela viu o anel no dedo de Clarice e começou a pular, gritando de alegria.
Você vai ser minha mãe de verdade agora? Você vai ficar para sempre? Vou ficar para sempre, prometeu Clarice, ajoelhando para ficar na altura da menina. Se você me aceitar como mãe, eu nunca vou tentar substituir sua mãe verdadeira. Ela sempre vai ser a mãe que te gerou, que te amou primeiro. Mas eu vou te amar também, com todo o meu coração, todos os dias da minha vida. Eu te amo, Clarice, disse Laura, com aquela sinceridade absoluta das crianças. Eu quero que você seja minha mãe, sim. Os três se abraçaram ali, na varanda da casa grande, enquanto Sebastião e os outros funcionários assistiam de longe e comemoravam. A fazenda Santa Rita tinha voltado a ser um lar. Tinha voltado a ter alegria, esperança, futuro. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas linda, na capela da vila. Tinha toda a comunidade presente, mais de 200 pessoas. O padre Anselmo, que tinha batizado Laura e feito o funeral de Helena, foi quem celebrou a cerimônia. Ele falou sobre recomeços, sobre como o amor não acaba, apenas se transforma. Sobre como uma vida pode ter mais de um capítulo, e todos serem igualmente importantes. Clarice estava linda num vestido branco simples, com flores do campo no cabelo. Laura era a daminha, com um vestidinho cor-de-rosa, jogando pétalas no caminho. E Joaquim, de terno pela primeira vez em anos, estava mais feliz do que achava possível estar de novo. Quando chegou a hora dos votos, Joaquim segurou as mãos de Clarice e disse: Eu prometo te amar em todos os dias, nos bons e nos difíceis. Prometo te proteger, te respeitar, te dar espaço para ser quem você é. Prometo construir uma vida com você onde você sempre se sinta segura, valorizada e amada. E prometo que a memória da Helena sempre vai ser honrada nessa família, porque foi ela quem me ensinou a amar do jeito que eu te amo agora. Clarice, com lágrimas escorrendo, respondeu: Eu prometo cuidar de você e da Laura como se vocês fossem a coisa mais preciosa do mundo, porque é o que vocês são. Prometo trazer alegria para essa casa, trazer leveza para os dias difíceis, trazer esperança quando o desânimo chegar. Prometo ser companheira, ser mãe, ser amiga. E prometo nunca esquecer de onde vim, porque foi o caminho difícil que me trouxe até você. Quando o padre disse: Pode beijar a noiva, a capela inteira aplaudiu. E ali, naquele momento, 3 vidas que tinham sido despedaçadas pela dor finalmente se juntaram em algo novo, algo bonito. Algo que só poderia ter sido construído através da superação. A festa foi na própria fazenda, com churrasco, música ao vivo, dança, muita comida e bebida. As crianças corriam pelo quintal, os adultos contavam histórias, e havia aquela atmosfera mágica de quando uma comunidade inteira celebra junto. No meio da festa, Sebastião puxou Joaquim de lado. Patrão, ou melhor, meu amigo, disse o velho com os olhos marejados. Eu vi você nascer, vi você crescer, vi você se casar com a dona Helena e sofrer quando ela se foi. E agora vejo você renascendo. Essa moça que você trouxe para cá, ela não é só especial. Ela é a prova de que Deus não abandona ninguém. Vocês dois se salvaram um ao outro. A gente se salvou, concordou Joaquim. Mas foi você e toda essa gente aqui que deu sustentação para isso. Foi a comunidade que acolheu ela, que nos protegeu quando precisava. Isso aqui, apontando para a festa toda, isso aqui é o que faz a vida valer a pena. A vida de casados começou com uma rotina gostosa. Clarice acordava cedo, preparava café para a família, levava Laura para a escola. Depois voltava e ajudava a tocar algumas coisas da fazenda. Descobriu que gostava de cuidar da horta, de mexer com as galinhas. Até aprendeu a cavalgar. Joaquim ensinava ela sobre a terra, sobre os animais, sobre os ritmos da natureza. E à noite, depois que Laura dormia, eles sentavam na varanda e conversavam sobre tudo e sobre nada. 1 ano depois do casamento, Clarice descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura de alegria e nervosismo. Laura ficou empolgadíssima com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. E Joaquim, que achava que não teria mais filhos, se viu renovado com aquela perspectiva. Durante a gravidez, algo bonito aconteceu. Laura começou a chamar Clarice de Mãe Clarice, diferenciando da Mãe Helena. Não era uma substituição, era uma soma. A menina tinha entendido, do jeito dela, que era possível amar 2 mães, que uma não apagava a outra. Isso era fruto da sabedoria e do cuidado com que Clarice sempre tratou a memória de Helena. Clarice fazia questão de manter fotos de Helena pela casa, de contar histórias sobre ela para Laura, de visitar o túmulo com flores frescas. Não havia competição, não havia ciúme, havia respeito, gratidão e amor. O bebê nasceu numa manhã de setembro, quando a primavera começava a pintar tudo de verde novo. Era um menino, saudável, chorão,
perfeito. Eles deram o nome de Miguel, que significa quem é como Deus. E quando Joaquim segurou o filho nos braços pela primeira vez, chorou. Chorou de alegria, chorou de gratidão, chorou pensando em Helena e em como a vida tinha dado voltas inesperadas. Laura se tornou a irmã mais dedicada do mundo. Ajudava a trocar fraldas, cantava para o irmãozinho dormir, ficava horas só olhando para ele no berço. E Clarice equilibrava tudo com uma habilidade impressionante. Ser mãe de um recém-nascido, ser mãe de uma menina de 6 anos, ser esposa, ser dona de casa. Um dia, quando Miguel tinha uns 3 meses, Clarice recebeu uma carta. Era de Ricardo. Ele estava preso, cumprindo pena por violência doméstica, assédio e abuso de poder. A carta dizia: Clarice, estou escrevendo esta carta do único lugar onde finalmente tive tempo de pensar de verdade sobre o que fiz. Você tinha razão em fugir. Eu era um monstro e nem percebia. A terapia obrigatória aqui na prisão me fez enxergar o quanto de dor eu causei. Não só em você, mas em tantas outras pessoas. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Estou apenas agradecendo. Agradecendo porque você teve coragem de ir embora. Porque ao fazer isso, você não só se salvou, mas me forçou a encarar quem eu realmente era. Eu vi as fotos do seu casamento que circularam nas redes sociais da região. Você está feliz, e isso me dá uma paz estranha. Pelo menos uma das vidas que eu destruí conseguiu se reconstruir. Seja feliz, Clarice. É o mínimo que você merece. Clarice leu a carta em voz alta para Joaquim. No fim, ficaram em silêncio por um tempo. Depois ela disse: Sabe, eu não sei se acredito totalmente nessa transformação dele, mas também não importa mais. Ele não tem poder sobre mim, sobre nós. É só mais uma história do passado. E é assim que deve ser, concordou Joaquim. O passado ensina, mas não governa. A gente aprende com ele e segue em frente. Os anos foram passando. Laura cresceu, se tornou uma adolescente brilhante, quis estudar veterinária para trabalhar na fazenda. Miguel cresceu, se tornou um menino esperto e danado, apaixonado por tratores e animais. A fazenda prosperou, expandiu, se modernizou, mas sem perder o jeitinho tradicional. Clarice virou referência na região. Começou a dar aulas de reforço escolar para crianças da comunidade, ajudou a montar uma biblioteca comunitária na vila, se envolveu em projetos sociais. Usou toda aquela formação em pedagogia que tinha ficado guardada para fazer diferença na vida de dezenas de crianças. E Joaquim se tornou um homem diferente. Mais leve, mais sorridente, mais conectado com a vida. Ele tinha aprendido que era possível honrar o passado enquanto se construía o futuro. Que o amor não era um recurso finito, mas algo que se multiplicava quando compartilhado. 15 anos depois daquela manhã em que Clarice apareceu na fazenda com uma mala pequena e um olhar de quem estava fugindo, a família Tavares Mendes celebrava o aniversário de 18 anos de Laura. A menina, agora uma mulher, fez um discurso na festa que deixou todo mundo emocionado. Eu tive 2 mães, começou ela, com a voz firme. Uma me gerou, me deu a vida, me ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras. Ela se foi cedo demais, e por muito tempo eu achei que tinha perdido não só ela, mas a chance de ter uma mãe. Até que apareceu uma mulher corajosa, uma mulher que também estava perdida, que também estava com medo. E ela não tentou substituir minha mãe. Ela simplesmente me amou, me acolheu, me mostrou que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor traduzido em ações do dia a dia. Laura olhou para Clarice, que já estava chorando. Mãe Clarice, você me salvou, mas mais que isso, você salvou meu pai, salvou essa fazenda, salvou você mesma. E ao fazer tudo isso, nos mostrou o que é coragem de verdade, a coragem de recomeçar, de confiar de novo, de amar de novo. Eu sou quem eu sou hoje por causa de 2 mulheres incríveis. E tenho muito orgulho de ser filha das 2. Não tinha um olho seco naquela festa. E quando Clarice abraçou Laura, as 2 chorando, Joaquim se juntou ao abraço e depois Miguel. E ali estava a prova viva de que as histórias mais bonitas são aquelas que a gente não planeja, mas que a vida escreve quando a gente tem coragem de seguir em frente. Hoje, quando Clarice conta sua história, ela sempre termina da mesma forma. Eu vim para o interior, fugindo da dor, achando que estava perdida. Mas, na verdade, estava apenas no caminho certo para encontrar minha verdadeira casa. Encontrei amor onde não esperava. Encontrei família em estranhos que se tornaram essenciais. Encontrei a mim mesma numa fazenda no meio do nada que era, na verdade, o centro de tudo. A Fazenda Santa Rita virou lenda na região. Não pela prosperidade, não pelo tamanho, mas pela história de amor e recomeço que nasceu ali.
Virou símbolo de que nunca é tarde para começar de novo, de que a dor pode ser transformada em amor, de que as escolhas mais difíceis às vezes levam aos destinos mais bonitos. Joaquim aprendeu que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar, que honrar o passado e construir o futuro não são coisas excludentes. Que Helena sempre seria o primeiro amor, a mãe de sua primeira filha, uma parte fundamental de sua história, e que Clarice era o segundo capítulo, igualmente importante, igualmente verdadeiro. Laura aprendeu que família é construção diária, que é possível amar mais de uma mãe sem desrespeitar nenhuma, que a vida segue e que isso não é traição, é sobrevivência, é honra, é amor em movimento. Miguel cresceu numa família que não tinha vergonha de falar sobre dor, sobre perda, sobre recomeços. Cresceu sabendo que tinha uma irmã mais velha de outra mãe, mas que era a irmã completa, verdadeira. Cresceu num ambiente onde amor não tinha só uma forma, tinha várias, todas válidas, todas importantes. E Clarice se transformou de uma mulher que fugia para uma mulher que enfrentava, de uma vítima que se escondia para uma sobrevivente que se erguia. De alguém que achava que nunca mais mereceria amor para alguém que sabia que sempre mereceu. Só precisava encontrar as pessoas certas. 10 anos depois do casamento, numa tarde qualquer, Clarice estava na varanda da casa grande, observando Joaquim ensinar Miguel a laçar no curral, enquanto Laura, que tinha voltado da faculdade para as férias, ajudava na ordenha. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado, e naquele momento ela teve uma clareza absoluta. Aquilo ali era tudo. Era a plenitude, era a recompensa por ter tido coragem de recomeçar. Sebastião, já com mais de 70 anos, mas ainda firme e ativo, subiu na varanda e sentou ao lado dela. "Sabe, dona Clarice", disse o velho capataz, "quando a senhora chegou aqui, muitos anos atrás, eu olhei para a senhora e vi uma mulher assustada, mas também vi fogo nos olhos. Vi vontade de viver. E eu soube naquele dia que a senhora ia ser especial para essa família. Eu também estava assustada", admitiu Clarice. "Tinha medo de tudo. Medo do passado me alcançar, medo de não ser boa o suficiente, medo de me apegar e perder de novo. Mas a senhora enfrentou todos esses medos", disse Sebastião, "e construiu algo lindo. Olha só para essa família, para essa fazenda. Tá tudo vivo de novo, tudo respirando, tudo crescendo. Isso é obra da senhora, junto com o seu Joaquim. Vocês dois se salvaram um ao outro. A gente se salvou", concordou Clarice, "e foi salvo por essa comunidade toda também. Eu nunca vou esquecer como fui acolhida aqui, como as pessoas me protegeram quando precisei, como me ensinaram a viver de novo. É isso que a gente faz no interior", disse Sebastião, sorrindo. "A gente cuida dos nossos, e a senhora é nossa, dona Clarice. Sempre foi, desde o primeiro dia." Naquela noite, quando todos já tinham ido dormir, Joaquim e Clarice ficaram na varanda, como era costume deles. Ele pegou na mão dela, entrelaçando os dedos, e disse: "Você sabe que eu te amo, né? Amo de um jeito que não achei que fosse possível amar de novo." "Eu sei", respondeu Clarice, apoiando a cabeça no ombro dele. "E eu te amo também. Amo essa vida que a gente construiu, amo essa família, amo cada dia nessa fazenda, amo ter encontrado meu lugar no mundo." "Seu lugar sempre foi aqui", disse Joaquim. "A gente só precisava te encontrar, ou você precisava nos encontrar. Acho que foi um pouco dos dois." Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo os sons da noite do campo. Os grilos, o vento nas árvores, o mugido distante do gado. Sons que, para Clarice, há tantos anos, eram completamente estranhos, mas que agora eram a trilha sonora do seu lar. E assim termina essa história do interior. Uma história de dor transformada em amor, de fuga transformada em encontro, de fim transformado em recomeço. Uma história que nos ensina que nunca é tarde para começar de novo, que o amor tem muitas formas, que família é o que a gente constrói com escolha e presença, não apenas com sangue. Uma história que nos lembra que, às vezes, as decisões mais difíceis nos levam aos lugares mais bonitos. Que contratar uma babá pode significar ganhar uma esposa, uma mãe para sua filha, uma companheira para a vida. Que uma mulher fugindo do passado pode ser exatamente a peça que faltava para completar o quebra-cabeça de uma família despedaçada. E, acima de tudo, uma história que nos mostra que o interior do Brasil, com sua simplicidade e sua comunidade forte, ainda é capaz de produzir as histórias mais bonitas de amor, coragem e recomeço.
E você que acompanhou essa história até o final, me conta aqui nos comentários. Você acredita em segundas chances? Já passou por algum recomeço difícil na vida? Compartilha comigo suas histórias também. E se você gostou dessa história do interior brasileiro, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Temos muitas outras histórias emocionantes como essa esperando por você. Toda semana tem conteúdo novo de histórias que vão tocar seu coração. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma. Até a próxima história. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Um abraço.